Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e no papo de hoje aqui no meu e no nosso canal, a gente vai falar sobre as vezes que os nossos super-heróis são maltratados. E meus amigos, isso é muito comum. Eu tava lembrando, eu resolvi fazer esse vídeo e abordar esse tema porque eu estava conversando com alguns amigos hoje, eles estavam perguntando sobre a fase do Wolverine animal, né? O Wolverine animal ele aconteceu em uma dessas edições, nessas decisões editoriais para preparar o personagem para uma nova fase. Então ele tinha passado pela perda, pela retirada do Adamantium por parte do Magneto na saga Atrações Fatais. Ele vinha passando por uma fase difícil, com garras de osso e procurando alternativas para retomar o Adamantium. Teve um encontro com o filho do Cable, que se chamava Gênesis, que foi criado pelo Apocalipse, e a rejeição da tentativa de colocar o Adamantium nele fez com que o Wolverine evoluísse, se tornasse um animal bastante selvagem. Eu vou colocar aqui a imagem da fase na época. E essa foi um dos momentos que eu senti que o personagem que eu mais gosto foi mais maltratado pela editora Marvel. Só que aí eu fui recordar que não é exclusividade do Wolverine ser maltratado e nem exclusividade da Marvel. De cabeça, eu lembrei aqui de alguns momentos que talvez vocês também tenham acompanhado e vão se lembrar de quando outros heróis foram maltratados. Como, por exemplo, o Super-Homem, um personagem ícone, aí, o primeiro de todos os super-heróis. Ele foi dividido em dois pela editora DC, que era aquela fase do Super-Homem elétrico, né? Nos anos 90, a ideia era chocar, era causar, era provocar uma reação forte no público. Então o Super-Homem teve uma aventura, até onde eu lembro que eu acompanhei. Ele precisou mergulhar no sol para salvar a Terra, e quando ele saiu disso, quando ele passou por isso, ele acabou sendo dividido, né? Ele veio com poderes elétricos e depois ele ainda foi dividido em dois. A gente teve o Super-Homem azul e a gente teve o Super-Homem vermelho durante algum tempo, mas como é de praxe, essas fases onde o personagem ele é maltratado, isso acaba muito rápido. Um outro personagem que sofre muito com decisões editoriais equivocadas é o Justiceiro. O Justiceiro talvez seja o personagem mais pé no chão de todos os super-heróis mais conhecidos assim no mainstream, entre Marvel e DC, porque ele é um ex-soldado que teve sua família vítima de violência e passa a se vingar de traficantes a partir disso. Ponto. Mas às vezes a Marvel resolve incrementar um pouco a mitologia do personagem, e uma dessas vezes o Frank Castle morreu, e a partir da sua morte, o que acontece? Ele se tornou um anjo, né? Ele teve acesso ao arsenal celestial, ele tinha poderes de teletransporte, uma coisa absurda, completamente deslocada da realidade do personagem, e que naquela época me pareceu que foi uma tentativa da Marvel de se aproximar do sucesso que o Spawn tinha no mercado editorial, né? E aí, a Marvel não aprendeu com esse equívoco do Justiceiro Anjo, ou seja, um justiceiro que era o chicote de Deus, o cara que vinha punir, papel que já deveria ser do Motoqueiro Fantasma, convenhamos, apesar do Motoqueiro Fantasma vir do inferno. Esse Justiceiro, ele teve também uma fase onde ele foi meio zumbi, meio monstro, que foi a fase Frank Castle. Vou colocar também aqui, se alguém não acompanhou, no selo, saiu pelo selo Marvel Max, né? Aqui saiu naquela revista Marvel Action, se eu não me engano. E é uma fase onde, quase morto, o Justiceiro contou com a ajuda de alguns amigos para colocar uma pedra mística dentro do seu corpo, e fez uma cirurgia e passou por uma série de procedimentos e acabou virando uma espécie de Frankenstein. Eu lembro que nessa fase o Justiceiro chegou a encarar o Wolverine e o filho dele, que era o Daken, né? E os dois assim numa batalha feroz
para derrotar é um negócio absurdo, é um negócio assim medonho e durou bastante tempo. Se eu não me engano, foram 24 edições da Mensal do Justiceiro, passou a se chamar, não era mais Punisher, né? Era Frank Castle, para fazer um trocadilho ali com Frankenstein. E também lembro que a DC tem um Frankenstein que foi muito bem trabalhado naquela minissérie Os Sete Soldados da Vitória, pelo Grant Morrison, e que ganhou uma certa relevância na época. Eu não sei se foi uma tentativa de aproximar, mas me parece que foi outra decisão equivocada. Falando de DC, por exemplo, que também erra muitas vezes, ela errou recentemente, não faz muito tempo, se eu não me engano, 2013 para 14, o Bate-Coelho. Quem aí se lembra dessa fase, né? O Batman, ele precisou sair de campo durante um período, e quem assumiu a capa, quem assumiu o papel de guardião de Gotham foi o Jim Gordon, usando uma armadura que não tinha nada a ver com o Batman, e parecia um coelhão gigante, uma mistura de Robocop com Roger Rabbit, sei lá o que era aquilo, um pernalonga mais tecnológico. Esses momentos, essas decisões editoriais fazem a gente refletir que muitas vezes a matriz criativa das HQs, ela parece se esgotar, mas esse esgotamento se dá justamente porque é necessário explorar novas perspectivas, né? E eu falo isso porque, assim, a gente está vivendo aí um burburinho por conta da chegada da fase nova dos X-Men, de Jason Aaron, e muitos dos fãs com quem eu troco figurinha, com quem eu converso, reclamam que nessa fase os X-Men estão muito vilanescos, muito revoltados, muito bélicos, e ao mesmo tempo em busca de supremacia, que isso não tinha muito a ver com a filosofia do Professor Xavier. Mas aí eu me recordo de todas essas mudanças que os personagens já passaram, desde personagens não tão populares como o Justiceiro, a personagens peso pesado como o caso do Batman, o Superman e o Wolverine. É necessário explorar novas possibilidades, mas é importante cuidar para não desrespeitar a mitologia do personagem, né? Que é o que acontece algumas vezes. Eu cito, por exemplo, aqui a Sue Richards. Ela vestiu esse uniforme num período para mostrar o empoderamento feminino, e que ela era uma liderança também dentro do Quarteto Fantástico. E aí uma mãe de família, que era a voz ali da primeira família da Marvel, saiu vestido para combater o crime como uma stripteaser. Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer, que muitas vezes talvez isso seja reflexo de uma indústria altamente machista, muitas vezes, porque a gente tem aí a maioria dos roteiristas, a maioria dos desenhistas são homens, e poucas vezes a gente vê mulher tocando essas séries desses personagens mais conhecidos. Queridos, essa é uma reflexão, tem muitos outros exemplos de personagens que foram maltratados, que passaram por perturbações editoriais, e eu queria conversar com vocês sobre isso. Lembra de alguma fase que mexeu com seu personagem, que deixou você triste, que você diz, não, essa fase eu ignoro completamente, porque não é o personagem que eu amo, não é o personagem que eu gosto, e isso aqui é um desrespeito? Comenta comigo, deixa aí nos comentários, vamos trocar algumas ideias. Lembrando de quem puder, fique em casa, e se sair, saia de máscara e lave sempre as suas mãos. Um abraço, salve, salve, e até a próxima!